Será que a causa da rinite crônica, da sinusite de repetição ou da asma do seu paciente não está no nariz, na via respiratória, mas nos intestinos? Eu sei que isso pode parecer estranho à primeira vista, meus queridos, mas e se eu te disser que o intestino e os pulmões conversam o tempo todo? E que quando essa conversa está desregulada, é o sistema respiratório que paga o preço? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Saúde Sistêmica. Esse é um espaço criado para lançar luz sobre o que a ciência mais atual tem revelado sobre a interconexão entre os sistemas do nosso organismo, com destaque especial para o papel central que os intestinos exercem nos diagnósticos, sintomas e desfechos clínicos que você vê todos os dias na sua prática. Eu sou Denise de Carvalho, eu sou médica há mais de 25 anos, mestranda em medicina integrativa e uma ex-disbiótica que entende na pele que o corpo não funciona em compartimentos isolados. E o episódio de hoje é Eixo intestino-pulmão, o que a disbiose tem a ver com rinite, sinusite e asma. E olha, se esse conteúdo faz sentido para você, curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com colegas que também precisam ouvir sobre isso, porque conhecimento que transforma vidas não pode ficar guardado, não é? Bem, vamos começar entendendo o que é esse eixo intestino-pulmão que a ciência tem estudado cada vez mais. Então pega o caderninho, porque isso aqui é fundamental para você entender por que aquele paciente com rinite alérgica refratária pode precisar de tratamento intestinal. Primeiro, compartilhamento embriológico e imunológico. O intestino e o sistema respiratório, meus queridos, se desenvolvem a partir da mesma camada embrionária, o endoderma. Eles compartilham características estruturais e funcionais das mucosas. E mais importante, eles compartilham o mesmo sistema imunológico das mucosas. O que isso significa na prática? Significa que existe uma comunicação constante entre o sistema imune dos intestinos e o sistema imune dos pulmões. Eles trocam informações, são fofoqueiros, sabe? Células e metabólitos. Um estudo fascinante publicado em 2025 na Frontiers in Cellular and Infection Microbiology revisou toda a evidência sobre doenças respiratórias e microbiota intestinal. E o que eles mostraram? Que alterações da microbiota intestinal podem impactar diretamente a imunidade pulmonar, aumentando ou diminuindo o risco de infecções respiratórias, alergias e até doenças inflamatórias crônicas, como a asma. Segundo, o papel da IgA secretória. Vocês lembram que eu sempre falo da IgA por aqui? Ela é um anticorpo de mucosas, o primeiro sistema de defesa. E adivinha, a IgA é encontrada em todas as nossas secreções. Na saliva, nas lágrimas, no muco nasal, no muco brônquico e nas secreções intestinais. Quando eu tenho disbiose intestinal, muitas vezes eu tenho deficiência de IgA secretória. E essa deficiência não afeta só o intestino, ela afeta todas as mucosas, incluindo também, por que não, as mucosas respiratórias. Então, aquele paciente que tem infecções respiratórias de repetição pode ter, na verdade, uma deficiência de IgA, também causando disbiose intestinal. Terceiro, inflamação sistêmica. Quando eu tenho disbiose, especialmente com aumento de permeabilidade intestinal, eu tenho passagem de lipopolissacárides para a circulação sistêmica. Esses lipopolissacarídeos caem na corrente sanguínea e geram uma inflamação sistêmica de baixo grau, que nós chamamos de endotoxemia. E essa inflamação não vai ficar só no intestino. Ela chega nos pulmões, nas mucosas respiratórias e sensibiliza todo o sistema. Um artigo publicado em 2024 na Nature Reviews Microbiology, que é uma das revistas científicas mais prestigiadas do mundo, mostrou que existe um crosstalk bidirecional entre a microbiota intestinal e a microbiota das vias aéreas. Ou seja, o que acontece no intestino afeta os pulmões e vice-versa. Eu costumo usar uma metáfora que ajuda bastante, hein? Pense no intestino como a central de comando inflamatório do nosso corpo. Quando essa central está desregulada, ela envia sinais inflamatórios para todos os órgãos. Agora eu quero que vocês prestem atenção numa coisa que eu chamo de tríade clínica invisível: rinite, sinusite e asma. Esses três quadros, meus queridos, não são problemas isolados do nariz ou do pulmão. Eles são marcadores sistêmicos também. São sinais de que existe uma inflamação de mucosas acontecendo. E muitas vezes a raiz dessa inflamação está no intestino. Eu vou te contar algo que acontece muito no consultório. Paciente com rinite alérgica
há anos, já tentou todos os antialérgicos, já fez imunoterapia, usa corticoide nasal e nada resolve completamente. Ou resolve por um tempo e volta tudo de novo. E aí, quando você investiga e trata o intestino, a rinite melhora. Às vezes até desaparece. E por quê? Porque a rinite, a sinusite, a asma, em muitos casos, não são doenças apenas do sistema respiratório. São manifestações de uma doença sistêmica, de uma inflamação mucocêntrica que tem origem no desequilíbrio intestinal. Um estudo muito importante publicado em 2025 na Frontiers in Microbiology investigou especificamente o eixo intestino-pulmão na asma. E eles mostraram que pacientes asmáticos têm padrões distintos de microbiota intestinal quando comparado a pessoas saudáveis. E mais, eles mostraram que modular a microbiota intestinal pode melhorar os sintomas respiratórios. Então, olha só, se eu tenho um paciente com asma refratária que não responde bem aos broncodilatadores, aos corticoides inalatórios, será que o problema está só no pulmão? Ou será que eu preciso olhar também o intestino desse paciente? Bem, agora nós vamos entender como isso acontece. Porque não basta a gente saber que existe essa conexão. A gente precisa entender os mecanismos também. Primeiro mecanismo, lipopolissaccáride e endotoxemia. Quando eu tenho desbiose com aumento de permeabilidade intestinal, eu tenho passagem desses lipopolissaccárides para a corrente sanguínea. Esse lipopolissaccáride é reconhecido por receptores chamados Toll-like receptors, que estão presentes em várias células do nosso corpo, incluindo as células das mucosas respiratórias. Quando o lipopolissaccáride se liga nesses receptores, ele ativa uma cascata inflamatória. E aí a gente tem produção de citocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1-beta. Essas citocinas chegam nos pulmões e sensibilizam o sistema respiratório. Resultado? Hiperreatividade brônquica, inflamação nasal, produção excessiva de muco. Segundo mecanismo, desvio para a resposta TH2. Em condições normais, o sistema imune está equilibrado entre respostas TH1, defesa contra vírus e bactérias intracelulares, e TH2, defesa contra parasitas e envolvidas em alergias. Quando eu tenho desbiose, esse equilíbrio se perde. Há um desvio para a resposta TH2, que é justamente a resposta que gera alergias, rinites e asma. E por quê? Porque a microbiota saudável produz metabólitos que educam o sistema imune desde a infância. Quando essa microbiota está alterada, o sistema imune não aprende a se regular corretamente. Terceiro mecanismo, deficiência de ácidos graxos de cadeia curta. Os ácidos graxos de cadeia curta, especialmente o butirato, o propionato e o acetato, são produzidos quando as bactérias benéficas fermentam fibras que estão lá nos intestinos. E esses ácidos graxos de cadeia curta têm um papel anti-inflamatório que é sistêmico. Eles viajam pela corrente sanguínea, chegam nos pulmões e lá eles modulam a resposta imunológica, reduzindo inflamação e hiperreatividade. Quando eu tenho desbiose, eu tenho deficiência de ácidos graxos de cadeia curta na maior parte das vezes. E aí eu perco essa proteção anti-inflamatória também nos pulmões. Outro estudo que eu mencionei, de Ian e colaboradores, mostraram que a suplementação com butirato ou o aumento de bactérias produtoras de butirato melhorou os sintomas de asma em modelos experimentais. Gente, isso é significativo, né? Quarto mecanismo, bactérias anti-inflamatórias. Existem bactérias específicas que têm ação anti-inflamatória e protetora de mucosas. Exemplos, Fecalibacterius prausnitis, Akkermansia multicinifila e algumas espécies de bifidobacterium. Quando essas bactérias estão em quantidade adequada, elas protegem não apenas o intestino, mas também as mucosas respiratórias. Quando elas estão diminuídas, como acontece na desbiose, eu perco essa proteção. Então, vamos à parte prática. Como que eu aplico isso em consultório? Primeiro, uma avaliação intestinal em pacientes respiratórios. Se você tem um paciente, então, com rinite, sinusite de repetição e asma refratária, investigue o intestino. Não espere os sintomas intestinais aparecerem, porque muitas vezes eles não aparecem, ou ainda são sutis. Pergunta: tem distensão abdominal? Produz gases demais? Alteração de hábito intestinal? Intolerâncias alimentares? Histórico de uso frequente de anti-inflamatórios e antibióticos? Dieta pobre em fibras? Segundo, um checklist de sintomas associados. Alguns sinais que fazem a gente pensar. Por exemplo, olha, esse problema respiratório pode ser componente intestinal. Paciente com piora com determinados alimentos, infecções respiratórias de repetição, mais de 3 ou 4 por ano, uma resposta parcial aos tratamentos convencionais, sintomas extraintestinais associados, como fadiga, alterações de pele, dores articulares, uso crônico de corticoides orais ou inalatórios sem melhora sustentada.
Terceiro, intervenções dietéticas e estilo de vida. O tratamento vai passar por, número 1, aumentar fibras na dieta, vegetais, frutas, cereais integrais, leguminosas quando possível. Isso vai aumentar a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, que são protetores. Segundo ponto, incluir alimentos fermentados na dieta, se possível, como o kefir, a kombucha, o chucrute e o miso. Eles ajudam a restaurar a diversidade microbiana, porém devem ser consumidos com cuidado em pacientes que têm aumento de histamina. Número 3, polifenóis. Frutas vermelhas, chá verde, cacau, azeite extra virgem modulam a microbiota e reduzem inflamação. Número 4, reduzir o consumo de ultraprocessados, porque eles alimentam as bactérias ruins e geram inflamação na mucosa intestinal, podendo, portanto, gerar inflamação na mucosa respiratória. Número 5, considerar probióticos específicos, como lactobacillus rhamnosus GG, e alguns bifidobactérios longo e lactobacillus reuteri. Elas têm evidências de melhorar em quadros alérgicos e respiratórios. Número 6, suplementar quando necessário o butirato, na forma de tributirina, a glutamina, a vitamina D, o zinco, a IgA secretória, na forma de colostro, por exemplo, tá? Tudo individualizado, obviamente. Quando encaminhar para outros especialistas, eu não estou dizendo que você vai abandonar o tratamento respiratório, tá? De jeito nenhum. O pneumologista, o alergista, o otorrino são fundamentais, mas a abordagem ela deve ser integrada. Tratar os pulmões e os intestinos. Então, para fechar, vamos recapitular um pouquinho os pontos principais? Pega o caderninho aí de novo. Primeiro, o eixo intestino-pulmão é real e cientificamente comprovado. Intestino e sistema respiratório compartilham origem embriológica. Sistema imune das mucosas estão em total e constante comunicação. Segundo, desbiose intestinal pode manifestar-se por rinite, sinusite e asma. Não porque o intestino causou diretamente o problema respiratório, mas porque a desbiose gera inflamação sistêmica e desvio para a resposta TH2, deficiência de ácido graxo de cadeia curta e comprometimento, muitas vezes, da IgA secretória. Terceiro, os mecanismos incluem passagem de lipopolissacáride para a circulação, que a gente chama de endotoxemia, citocinas pró-inflamatórias, deficiência de metabólitos protetores e perda de bactérias anti-inflamatórias. Quarto, na clínica, investigue o intestino em pacientes respiratórios refratários. Pergunte sobre sintomas intestinais, histórico do uso de antibióticos de repetição, que é muito comum nessa população, e qualidade da dieta. Faça intervenções dietéticas, considere suplementos quando necessários e possivelmente alguns probióticos. Quinto, a abordagem deve ser integrada. Não é isso ou aquilo, é tratar o sistema respiratório e o sistema intestinal, porque o corpo não funciona em compartimentos isolados. E eu vou deixar vocês com uma reflexão. Na dúvida entre tratar o nariz ou o intestino, olhe para onde tudo começa, porque muitas vezes a solução para aquele quadro respiratório que não melhora está a alguns passos ou palmos abaixo do seu nariz, na verdade nos intestinos. Então, meus queridos, o recado que eu deixo hoje é: amplie o olhar. Quando o paciente chega com queixa respiratória, não olhem só para os pulmões, olhem também para os intestinos, principalmente se isso for crônico. Porque é lá que pode estar a chave para resolver aquele caso que está te frustrando há meses e meses. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte o vídeo, comenta aqui embaixo sua experiência clínica ou suas dúvidas, se inscreve no canal e compartilha com colegas da área, porque discussões assim elevam o nível da medicina que a gente pratica, não é? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo episódio do Saúde Sistêmica. Mamãe ama vocês.